Glória a Deus. Vamos receber a poderosa palavra de Deus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 62. O capítulo 62 de Isaías, ele é curtinho, ele tem só 12 versículos, mas eu escolhi um versículo desses 12, que todo ele é extraordinário, é tremendo. Ele vai falar sobre a Sião, né? Uma palavra profética aqui, mas essa palavra é profética para nós hoje. E eu preciso que você receba essa palavra e preste atenção no que Deus vai falar com você aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Eu peguei o versículo 10 para a gente tirar como base daquilo que eu quero ministrar para nós. Ele diz assim, olha: Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, alvorai bandeira aos povos. Amém? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, por favor, Espírito Santo, vem nos tomar nesta manhã, vem ministrar o coração de todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão em suas casas, ou que nos ouvirão depois, assistirão esse culto, que o Senhor possa participar, Deus, da Tua bênção sobre a vida de todos nós, e manifestar grandiosamente a Sua graça aqui nesse dia, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu quero trazer um tema para a mensagem nessa manhã para nós, preparando a estrada. Amém? Olha, nós vivemos um tempo de viagens rápidas. Antigamente, para você ir a São Paulo, você gastava dias de carro. E hoje você gasta 3 horas de carro para chegar em São Paulo, se você for bom assim, correr. Tem gente que gasta até 2 horas e meia. Aí vem as multas depois, não tem problema. Aí o cara ele vai pagando. Mas hoje você tem condições de viajar muito rápido, porque as estradas, elas te dão essa facilidade de você viajar mais rápido, né? Pensando e considerando a estrada como uma estrada boa. Estive nos Estados Unidos uns anos atrás, e eu olhei uma coisa, achei interessante. Você anda nas pistas nos Estados Unidos, aquelas rotas, né? Famosas rotas, E interessante que os Estados Unidos tem as suas pistas e tem uma pista à parte. E aquela pista à parte ali, eu falei, mas por que aquela pista lá é outra coisa? O pessoal anda muito rápido. Eu falei, não, aquela pista lá é pista rápida. Então, se alguém está com muita pressa, eles andam naquela pista e eles ali, ó, é 200 por hora, 190, os carros passam numa velocidade impressionante mesmo, assim tal, porque são rotas mais rápidas. Eu digo para você isso porque eu falo que Deus é um Deus que está com pressa e Ele tem coisas novas para trazer às nossas vidas nesse tempo. E eu quero que você esteja preparado para aquilo que Deus vai ministrar às nossas vidas nesse tempo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de um grande avivamento no mundo, principalmente no Brasil. O Brasil é um celeiro, os olhos de Deus estão sobre a nossa nação, e eu digo que chegou a nossa vez. Chegou a vez do Brasil de experimentar um dos maiores avivamentos da história do mundo. Você vai viver isso em nome de Jesus. Agora, é importante que você compreenda que eu preciso preparar a estrada. E a gente, quando fala aqui de preparar a estrada, quando Deus está falando de preparar a estrada, Ele não está falando de uma pavimentação física, material, como a gente está olhando aí, que eu estou citando para você. Eu falo das estradas espirituais. Deus está com pressa e tem promessas que estão sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os teus negócios. E é hora de você entender o valor de pavimentar, preparar, aterrar, cuidar, tirar as pedras, tirar os buracos, porque Deus está vindo com grande pressa nesses tempos para se mover sobre a sua vida. Amém? Você está disposto a isso?
exige um trabalho, uma disposição. Deus usa uma analogia, falando a respeito de você preparar a terra, preparar a estrada, aterrar, tirar as pedras e depois alvorar uma bandeira. Por quê? Porque haverá um tempo de conquista e vitória. Aquilo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer, e Deus espera que você faça. Senão, a gente vai simplesmente ficar andando sem que a gente alcance com muito mais vantagem aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida nesse tempo. Então, tem uma promessa chegando para você e Deus tem pressa. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: tem uma promessa chegando para você e Deus tem pressa. Glória a Deus. Aponta o dedo para você e diga assim: tem uma promessa chegando para mim e Deus tem pressa. Amém? Agora olha o texto, ele diz assim: olha, passai pelas portas e preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai tira as pedras. Olha, gente, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a oração abre estrada. Amém? Que Deus nos ajude a entender isso. Que Deus desperte esta igreja, a sua vida, a sua casa, a sua família, a entender o valor da oração, a compreender que a oração ela abre estradas. A oração ela traz promessas que estão sobre a tua vida. É muito importante que você compreenda o valor da oração. Oração. E eu quero falar um pouco sobre oração em línguas. Os crentes precisam entender o valor da oração em línguas. Algo oculto, escondido, um segredo que Deus deu à igreja, que às vezes a gente não sabe usá-la como Deus quer que usemos. Ela abre portas, ela abre caminhos, ela aterra, ela tira pedras. Eu ouvi uma história e eu fui pesquisar, porque tudo que eu ouço eu pesquiso, porque hoje tem tanta coisa, né? E eu ouvi uma história de uma missionária chamada Jackie Pullinger. Ela é inglesa e era uma jovem muito bonita. E essa jovem, ela recebeu um chamado de Deus para ir para Hong Kong, ser missionária em Hong Kong. E quando ela chegou ali, ela encontrou um povoado, numa cidade pequena, mas um lugar tão terrível, que era um inferno. Aquilo que eu ministrei dias atrás para você sobre, como é que chama lá? Zebulon, terra de Zebulon, de Naftali, né? Nazaré. Quando ela chegou naquele lugar, até a polícia tem dificuldade de entrar naqueles lugares. Tamanho número de pessoas viciadas em drogas, bebidas, prostituição. Era um lugar horroroso, difícil. E essa missionária, ela foi para aquele lugar e quando ela chegou ali, era uma situação muito difícil que ela encontrou. E ela começou a levar essas pessoas para a igreja e conquistar essas pessoas para Jesus. E as pessoas foram entregar a vida para Jesus. Iam para um centro de recuperações e essas pessoas não mudavam de vida. Mesmo entregando a vida ali, elas duravam um certo tempo, daqui a pouco elas não conseguiam mais continuar, porque estavam viciados na heroína, no crack, em drogas e tantas coisas. E tem um livro que fala sobre isso, que chama Caça ao Dragão. É um livro dela. E ela conta essa experiência. E ela então ligou para o pastor dela e falou assim: pastor, eu não sei o que eu faço. Eles se entregam ao teu empregado evangelho, mas eles não mudam. E o pastor teve uma direção de ele, falou assim: olha, leve eles a serem batizados no Espírito Santo. E essa jovem então falou assim: eu vou levar eles a ser batizados no Espírito Santo e orar em línguas. E ela então entrou naquele lugar e começou a ministrar para esse grupo de homens e mulheres, e estavam todos ali naquela situação. E eles começaram a receber o batismo no Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e passavam tempo orando em línguas. E o resultado disso foi que Deus trouxe um grande mover naquele lugar. E eles nunca mais voltaram para as drogas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus encheu a vida deles. Uma vida de oração, ela abre estrada, querido, para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes nós queremos as coisas acontecerem, mas nós não nos movemos para aquilo.
Deus está dizendo: abre o caminho, tire as pedras, abre a estrada, porque eu vou vir e eu vou derramar coisas grandes. Deus está pronto para manifestar sobre esta igreja. Nós temos ministrado muito sobre isso, mas eu digo, amados, que haja em nós um grande despertamento vindo da parte de Deus, para que você compreenda que é necessário orarmos um pouco mais, que esta igreja seja conhecida como uma igreja de oração, de um povo que ora, que levanta pelas madrugadas, que busquem a Deus e que oram ao Senhor. Nós precisamos compreender o valor disso em nome do Senhor Jesus. Amém? Então a oração, ela abre revelações do céu para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, no versículo 2, ele diz uma coisa interessante, fala assim: o que fala em outra língua, não fala a homens. Ou seja, é uma linguagem secreta. Deus deu a nós uma linguagem secreta, igreja. Olha, cuidado para você não deixar o tradicionalismo tomar conta da sua vida, ao ponto de você se fechar por tantas teologias erradas que estão por aí, falando a respeito de que línguas não existem mais. Muito pelo contrário, Deus está enchendo o seu povo esses dias. Esses fins de semana você vai viver uma experiência de transbordar em Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de Deus tomar a sua vida e trazer revelações daquilo que você nem imaginava na sua vida. O texto continua dizendo assim: o que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. É uma linguagem secreta, é uma linguagem direta com o Pai, e Ele vai falar coisa que ninguém entende, nem o diabo entende, nem você entende. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, mas se eu não entendo, qual o benefício disso? Se nem eu entendo, o benefício é que isso vai trazer um carregamento e um poder sobre a sua vida, e vai trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Eu vejo assim, muitos crentes sendo batizados no Espírito Santo, falam em línguas, mas eles não praticam a oração em línguas. Não praticam. E por consequência disso, vivem aquela vida tal, mas eu falo que Deus tem tanta coisa para trazer para nós esse tempo. Gente, eu tenho vivido essa experiência. Eu mudei minha vida. As coisas estão mudando na minha casa. Olha, eu já vivi uma vida maravilhosa, mas eu não troco isso que eu tenho vivido hoje. Eu tenho vontade de passar mais tempo com Deus. É uma coisa que impressiona. É uma fonte que começa a jorrar, e que você tem vontade de separar. Fala assim: eu quero buscar mais. Eu vou buscar mais a Deus ali. Observa que o texto diz: e em espírito fala mistérios. Mistérios são segredos de Deus que Ele quer revelá-los a você. Deus tem coisas guardadas, separadas para você. Ele não escondeu de você, Ele escondeu para você. Coisas que Deus vai revelar para você, para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua família. Em nome de Jesus, tendo valor disso, foram entrevistar um comandante do exército americano, quando eles estiveram na guerra de Israel. Se você procurar isso aí, você vai encontrar. E esse comandante, ele foi entrevistado e falou assim: olha, como é que era lá no Iraque, aquela guerra toda? Aí ele mostrou, falou assim: isso aqui era a tenda onde era um comando geral nosso, os grandes generais estavam ali, e dali a gente direcionava tudo, como ia funcionar a guerra, para onde ia, tal. Era um lugar muito secreto até. E aí de repente tinha um telefone vermelho no canto. Eu falei assim: mas e aquele telefone vermelho? O que era? Esse telefone vermelho é o telefone que eu falava direto com o presidente. Nesse tempo que, olha, o presidente, eu tocava esse telefone aqui, ou se o presidente quisesse falar comigo nesse telefone vermelho aqui. Nós pegávamos esse telefone, é linha direta, não é nem com um intermediário, com um secretário, com isso, com um assessor, não. É direto com o presidente esse telefone. Sabe, línguas, a oração em línguas é uma linguagem que você vai falar direto com o Pai. Nós precisamos, queridos, compreender o valor disso como igreja do Senhor. Aprendermos a entender a importância disso.
orar em línguas, buscar a Deus, entrar mais na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. A oração, ela não vai mudar apenas as circunstâncias, ela vai preparar o caminho para o que Deus se manifeste. Vou repetir isso: a oração não vai mudar só as circunstâncias, ela vai preparar o caminho. É importante que você compreenda que há um caminho que precisa ser preparado para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Esse texto aqui é clássico. Ele está falando a respeito daquilo que Deus quer fazer em Sião. Sião é a sua igreja. Ele fala assim: prepare o caminho, tire as pedras. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Nós estamos aqui, queridos, e tem coisas novas que Deus vai trazer. Ele vai se revelar com coisas poderosas nesse tempo. Por isso é importante, em nome do Senhor Jesus, que você compreenda o valor disso em nome do Senhor. A oração tem coisas que acontecem para te fazer a orar. Eu vivi situações na minha vida que me levaram a orar mais. Mas observa bem uma coisa: outras só irão acontecer se você orar. Tem coisas que acontecem para que você ore. Talvez um problema, uma dificuldade, uma crise, uma porta fechada, uma situação que aconteceu, ela te levou a orar. Mas você vai descobrir que a oração, ela vai fazer coisas e acontecer coisas porque você orou. Amém? Busque como nunca buscou e sentirá como você nunca sentiu. O anjo foi buscar a Pedro na prisão, mas foi a oração que levou o anjo para lá. Eu escrevo essas frases porque eu estou orando, eu coloco essas frases para mim ver. E eu fico lendo essas frases, eu falo assim: é isso aí que vai acontecer. Eu estou gerando dentro de mim algo novo nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos resultados de uma vida de oração, mas às vezes nós não queremos orar. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, quantos crentes estão orando? Olha, eu oro 10 minutos por dia. Irmãos, é muito pouco. Se nós quisermos de fato um grande avivamento, o inimigo está conseguindo fazer a gente se privar de muitas coisas que Deus quer trazer. É um caminho que eu preciso trilhar, é um passo que eu preciso dar para aquilo que Deus quer fazer. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Eu quando começo a orar, vou repetir isso: há um céu aberto dentro de um quarto fechado, quando eu começo a orar. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, passa tempo com Deus ali. A oração, ela abre a estrada. Isso que Deus está falando aqui, nesse texto, Ele está falando de oração. A oração prepara o caminho. A oração, ela abre a estrada. Nós precisamos orar, ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4, o apóstolo Paulo, no 2, ele fala mistérios, mas ele fala assim: o que fala em outra língua, edifica-se a si mesmo se edifica. Essa palavra edificar no original grego, ela tem o sentido de receber um carregamento, um fortalecimento. É como ligar uma bateria num carro, que ela vai receber carregamento. Então quando você passa a falar mais em línguas, passa a ter uma prática da oração em línguas, você está recebendo um carregamento. Na hora você não sente nada, muita verdade eu sinto, às vezes é meu queixo doendo, minha língua pesada, e fico ali orando, mas eu tenho percebido que eu tenho notado coisas acontecerem, e as coisas vão surgindo, porque abre uma visão espiritual para aquilo que Deus quer fazer. Por isso eu tenho falado aqui na igreja, nós vamos ver essa igreja cada dia mais cheia, e a glória de Deus vai encher essa casa aqui. Não é por causa de um homem, mas por causa da presença de Deus, que está sendo buscada com todo o coração. Quando eu disse na igreja, dias atrás, eu falei assim: olha, eu oro mais do que todos vocês. Paulo falou isso no versículo 28 do capítulo 14. Eu dou graças a Deus porque eu falo em língua mais do que todos vós. Não é para me aparecer não, mas é porque eu entendi que com isso eu estava despertando outras pessoas. Eu estou vendo tanta gente orar mais, e isso está me trazendo alegria. Por quê? Porque eu entendi uma coisa, amados: eu não vou abrir mão da minha vida de oração. Oração muda a vida da gente, a oração desperta a vida da gente. Então, em nome de Jesus,
E eu clamo a Deus nessa manhã, para que o Espírito de Deus venha tomar a gente nesse lugar, e que você possa ser cheio do Espírito Santo, e que você possa dedicar tempo. Tempo você tem, Deus deu tempo para todo mundo. Separe um tempo e fique ali na presença de Deus e ore. Você vai ver que coisas extraordinárias vão começar a acontecer, porque uma estrada está sendo preparada, pedras estão sendo removidas. Deus está dizendo: aterre esse lugar aqui, porque eu estou vindo e estou trazendo coisas grandes nesse tempo. Como igreja nós não vamos parar, nós precisamos orar, porque tem centenas e milhares de pessoas nesta cidade que não sabem discernir nada, e Deus está trazendo luz para essa gente. Deus está trazendo um grande mover de cura e de libertação nessa casa. Por isso Deus está despertando uma igreja a orar. Amém, gente? Oh, glória! Segunda coisa, as pedras precisam ser removidas. A gente tem muitas coisas que precisam ser removidas da nossa vida, gente. Pedra fala de impedimento, de você correr, chegar mais rápido, de você conseguir ir. Pedra fala de impedimento, de você avançar. Talvez eu olho para algumas pessoas e falo assim, Deus deve falar assim: olha, meu filho, se ele me ouvisse, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu tenho tanto para derramar, eu tenho tantas bênçãos para manifestar, mas ele continua deixando as pedras no caminho, não dá para passar. Aí você fala: pastor, o que seriam essas pedras? Sabe, gente, uma estrada cheia de pedras atrasa a jornada. Pedras como ofensas, pecados, mágoas, distrações, relacionamentos tóxicos, pensamentos que limitam você, preguiça. Hebreus capítulo 12, no versículo de número 12, ele fala assim: não sejais indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Indolente é preguiçoso, é uma pedra. Vamos ser sinceros, tem gente que está precisando tirar essa pedra. Preguiça de fazer obra de Deus, preguiça de se envolver, tem talento parado, escondido aí. Deus está dizendo: disponha para servir. Nós temos visto necessidades aí na mídia. Eu estou vendo duas vezes já, 2 semanas assim, anunciando. Talvez você não saiba, mas o pessoal vai te ensinar. Mas se envolva com as coisas de Deus. Tira essa pedra da preguiça. Talvez a pedra da falta do perdão. Não vou perdoar porque eu tenho meus direitos, porque eu fui magoado, porque eu fui ferido, e porque isso, porque aquilo outro. E essa pedra está ali. Ela está impedindo você de correr. Está impedindo de Deus se mover grandemente. Há uma ressurreição para chegar aí. E o Senhor olhou para nós e falou assim: tira a pedra. É aquilo que nós podemos fazer. Talvez é a pedra de algumas coisas que você está vendo que está tão difícil e que você não consegue. Mas a Bíblia diz, queridos, que o Espírito Santo vai te ajudar. Sabe, quando eu olho para Hebreus 12:1, por exemplo, Hebreus 12:1 fala assim, é isso mesmo lá, é o versículo que vocês mostraram lá, certinho. Portanto, também nós, visto que temos rodear uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Peso são coisas que atrapalham o crescimento seu. Olha o que o escritor de Hebreus fala para os hebreus: tira todo o peso que está embaçando a sua vida, atrapalhando a sua vida. Talvez aquela mentalidade, gente, a mente é algo que precisa ser mudado, transformado pela mente de Cristo. Por isso que Paulo fala assim, olha, aos Romanos ele fala assim: transformai pela vossa mente, para que experimenteis. Tem gente que tem a mente tão retrógrada, que ele não consegue avançar. Mente fechada. Abre-se para o novo. Gente com medo, a pedra do medo. Se eu tivesse medo, eu tinha medo, lógico que eu tinha medo, mas eu enfrentei meu medo. Eu não viria para cá. Estávamos tão confortáveis nos Campos Elíseos, Estados Unidos, Está tão confortável, acho que é profético isso, né? Acho que eu vou morar lá, não sei não, hein? Tão confortável. Mas de repente o Senhor deu uma direção, deu uma palavra. E nós viemos de um lugar que nós tínhamos uma igreja que comportava 400 lugares.
Nem 400, era 390 e poucos que sentados ali. E aí de repente deu um chilique na nossa vida, eu não aguentava mais ficar naquele lugar. E aí a gente já tinha comprado um outro prédio, não deu certo, demorou para sair. A gente retrocedeu e demos um passo gigantesco como esse. Hoje eu olho aqui e falo assim, que coisa, né? A gente quando chegou aqui falou assim, meu Deus. Agora a gente já está acostumando com o lugar. E a igreja está enchendo cada dia. Dia de ceia aqui quase, já quase não tem lugar para sentar. Mas o que está acontecendo? É a gente tirar a pedra do medo. De repente Deus está querendo te entregar algo maior. Mas eu entendi. Aí fica fazendo cálculo, conta. Jesus está no deserto, no capítulo 6 de João. Ele está ali no lugar deserto, tem uma multidão com ele. E aí ele olha para aquele povo, ele viu a multidão, viu a necessidade, olhou para o Filipe. Porque Deus sempre pega um. E eu tenho uma explicação lógica para o Filipe. Por que tem que ser o Filipe? Porque o Filipe era o questionador. Lá no capítulo 14 foi o Filipe que questionou também, não só o Tomé. Mas o Filipe é aquele, mostra-nos o Pai. Cadê o Pai? Filipe é aquele que conhecia a geografia dos lugares, e ficava falando de geografia. Aí Jesus pega e fala assim, Filipe, onde nós vamos comprar pão para dar de comer para esse povo aqui? Aí o Filipe falou assim, Senhor, a questão não é de onde, o problema é dinheiro. O problema é que não bastariam 200 denários para dar de comer para esse povo, que é muito pão. E Jesus falou assim, dá-lhes vós mesmo de comer. Por quê? Porque na nossa mente, a gente está com tudo calculado. Mas Deus quer te entregar algo grande nesse tempo. E você vai viver o sobrenatural. Você não vai entender o que eu estou dizendo, se você não entender o primeiro ponto desse texto aqui, que eu falei sobre o que prepara a terra, prepara a estrada, é a oração. E principalmente a oração em línguas. Se você é meio tradicionalzão e você não gosta muito de ouvir isso, mas eu vou continuar dizendo, a oração em línguas muda a vida das pessoas. Eu tenho vivido essa experiência na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Você precisa entender o valor de passar tempo orando em línguas, e você vai viver uma experiência sobrenatural. Tem um caminho que Deus está dizendo, prepara ele, porque eu estou chegando com grandes coisas, eu estou chegando com um grande avivamento, eu estou chegando com uma grande prosperidade, estou chegando com uma ideia nova, eu estou chegando com algo grande. Tira essa pedra do medo do seu caminho, porque eu quero fazer coisas grandes em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é guardado pelo Senhor. O Espírito que você recebeu não foi do mundo, foi o Espírito de Deus. Ele encheu você dele, da vida dele, do poder dele, da graça dele, para revelar o que está no coração desse Deus Pai para você, cara. Ele tem coisas grandes para você nesse tempo. Ele te deu uma ferramenta poderosa e você está deixando ela encostada. Quer uma prova disso? Tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. Parece que o Espírito Santo está dizendo para aquela missionária, filha, tem coisas que é sobrenatural. Eu vou pedir o Espírito Santo. Romanos 8:26 fala assim, semelhante modo, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Tem uma tradução que fala assim, que ele nos ajuda. Diga comigo assim, o Espírito Santo me ajuda. Diga mais, agora fala para você, se eu falar assim, o Espírito Santo me ajuda. Tem coisas que você não vai conseguir resolver sozinho. Tem coisas que você precisa da ajuda dele. Conte com a ajuda. A Bíblia está dizendo que ele vai te ajudar, porque tem coisas que você não consegue fazer. Espírito Santo, me ajuda. Cadê o Espírito Santo? Eu pedi para o Espírito Santo aparecer aqui. Espírito Santo. Ali o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a carregar essa mesa. Você era simpático, Espírito Santo. Muito obrigado, viu? Por favor, me ajuda. Não ouve. Espírito Santo, eu vou te falar mais uma vez, me ajuda a mudar essa mesa de lugar. Você percebeu que o texto está dizendo ajuda? Se fala ajuda, eu tenho que mover. Espírito Santo, me ajuda
Aí o Espírito Santo vai te ajudar. O problema nosso é que a gente fica falando para Deus fazer tudo, você não faz nada. O Espírito Santo me ajuda a devolver a mesa para o mesmo lugar. O Espírito Santo vai ajudar. Mas Ele te ajudou. O problema nosso é que a gente fica achando que Ele tem que fazer tudo. Tem uma estrada que está chegando um grande avivamento. Tem uma prosperidade gigantesca para essa empresa. Mas, Espírito Santo, faz a tua parte, porque Ele vai pôr a mão lá, e quando Ele põe a mão, você vai ver. Obrigado, Espírito Santo. Vamos dar um aplauso para o Espírito Santo aí. Você ajuda. Olha lá, essa tradução da NVI. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque tem coisa que você não vai conseguir. Pastor, eu não estou conseguindo tirar as pedras dessa estrada. Pastor, eu sei que Deus está querendo trazer algo grande. Meu casamento, Deus tem um propósito na minha vida, mas eu tenho essa pedra do perdão. Aí eu não consigo liberar esse perdão. Pede ajuda, começa a dar o passo, vai procurar a pessoa e fala: eu te libero o perdão, mas pastor, eu fui machucado. Perca você, mas o Espírito Santo vai te honrar. Essa mágoa, tira essa mágoa. A terra, prepara essa terra. Está chegando algo tão grande, queridos. Está chegando algo tão grande. Você vai viver um fim de semana extraordinário. Você vai transbordar. E vou dizer mais. Se prepara, porque, olha, eu estou achando que até unção de riso vai vir aqui esse fim de semana. Eu zombei da minha esposa. Uma vez minha esposa recebeu essa unção e eu falei assim: não precisa disso. Com aquele meu jeitão de pastor batista tradicional. Eu falei assim: eu exagero essas coisas. E ela estava num culto cheio do poder e começava a rir. Eu olhava e falei assim: mas que exagero, não precisa. Qual é a edificação disso? Aí eu estou num culto. O Espírito Santo me pegou, gente. Mas para judiar, ele me deixou a noite inteira rindo. Inteirinha. Minha esposa lembra, eu ia no banheiro rindo. Eu ria. Porque isso é celebração. Fruto do Espírito, alegria. O reino de Deus é paz, alegria, justiça. 2/3 é sentimental. Deus quer que você seja feliz, extravase na sua alegria, tenha paz, mas a paz que excede todo entendimento, tenha alegria que te enche de vida. Deus derrama dons espirituais aqui essa semana. Você está precisando ativar dons, talvez está como Timóteo. Paulo está dizendo assim: reaviva o dom que está em você. Está muito parado, rapaz. Amém? Terceiro, a disciplina aterra a estrada. Fiz questão de colocar isso aqui porque eu tenho aprendido o valor da disciplina. Eu sou um cara muito ativo. Eu gosto de trabalhar, gosto de se mover, gosto de fazer as coisas. Eu vejo alguma coisa acontecer, eu fico tentando resolver. Aquela luz ali me irrita, por exemplo. E se eu tivesse aqui na igreja, eu ia dar um jeito de trocar ela, eu arrebentava ela. Então eu faço alguma coisa, eu não posso ficar parado. Eu sou um cara ativo. Minha esposa vê, eu estou orando de madrugada, eu limpo a casa. Eu passo pano na casa, eu vou passar pano nessa casa orando em línguas. E aí o chão fica uma beleza. Não vou nem falar o que eu vou falar. É uma delícia, gente. E eu coloquei no meu coração uma coisa: eu vou levantar toda madrugada para orar. Essa noite eu dormi mal. Estava com dor de cabeça, um mal-estar. 4 horas da manhã eu estava de pé orando. Das 4 às 5, às vezes até às 6, às vezes eu nem durmo mais. Mas eu entendi uma coisa: se eu não orar, eu preciso orar. É uma necessidade. Eu já era um cara de oração, mas era oração parava, orar pelo culto que vai acontecer, orar pela... Hoje eu oro em línguas por você. Eu oro pelas famílias, eu oro pelos pedidos de oração que chegam até mim em casa. Eu oro em línguas pelos projetos que chegam até mim. Tem empresas que eu colocaram uma foto lá: pastor, essa aqui vai ser a nossa empresa. Eu oro todo dia em línguas e eu declaro: Deus vai fazer isso. Então tenha disciplina, porque tem dia que vai estar frio, tem dia que você não vai estar com vontade. Você não tem disciplina para fazer as coisas? Por que não pode ter disciplina para as coisas de Deus?
Então aterrar significa nivelar, tornar o caminho transitável. Disciplina é ler a palavra quando você não tem vontade. Não é toda hora que eu tenho vontade de ler a Bíblia. Ou é? Não é, gente. Ainda mais quando você leu a Bíblia um monte de vezes, fala assim, eu já li um monte de vezes, já conheço até as vírgulas, mas lê de novo. Aquilo vai te enchendo. Orar quando não tem vontade, tem muitas vezes que eu não estou com a mínima vontade de orar, mas eu tenho que orar. Interessa, eu vou orar. E o diabo, mas não precisa orar assim não. Não vou orar. Depois, flui. Ser fiel quando ninguém está vendo. Isso é disciplina. Continuar a vida sem aplausos. Deus nos deu tudo que nos conduz à vida e à piedade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, esse versículo você tinha que decorar ele. Porque Pedro diz uma coisa, olha Pedro era um cara meio brucutuzão. E aí você olha o Pedro e fala assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido, olha, pelo divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Foi doado que aquilo que vai conduzir você à vida e à piedade. Agora o que eu tenho que fazer? Tomar posse disso. Deus já nos deu, agora vai buscar. É a mesma coisa, o Espírito Santo me ajuda e você fica parado lá. O Espírito Santo não vai se mover enquanto você não pôr a mão. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Agora se esforce para alcançar. Eu falo que a gente precisa ter esforço, gente. Esse negócio de ficar sentado esperando acontecer. Não, eu sou daqueles que falam assim, não, vai orar que as coisas vão acontecer. Vai ler a Bíblia, vai buscar Deus, vai se dispor, vai pregar o Evangelho, vai sair, vai anunciar. Aproveita as oportunidades que você tem, toda oportunidade que você tem, fale de Jesus. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Seja corajoso, seja ousado, abrace alguém, libere uma palavra. Deus colocou no seu coração, entrega aquela palavra para aquela pessoa. Amém. Aí a Bíblia diz que, no verso 10, ele termina assim, alvorai bandeira aos povos. Isso é um sinal de conquista. Bandeira é sinal de conquista, de vitória, de celebração. Quando a estrada está construída, a presença de Deus ela vai fluir, o propósito vai avançar, as pessoas vão encontrar direção e a promessa vai se tornar visível. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pastor, eu quero viver um tempo novo na minha vida. Deus está falando assim, prepara a estrada. Aterre, tira as pedras, deixa o caminho preparado porque eu vou vir. Se eu não me engano, coloca Oséias 10, 12. Ele fala assim, olha o que esse texto diz. Ele fala assim, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Mas essa frase no meio que eu gosto, arai o campo de pouso. Porque é tempo de buscar o Senhor. Arar é preparar. Porque o pouso vai chegar. Deus vai pousar nesse tempo. Repousar. Pousar. Já parou para pensar sua empresa e você deixar o Espírito Santo encher essa empresa da glória dele? Já parou para pensar sua casa, sua família cheia da presença de Deus? Eu andava de carro, às vezes eu gostava de ficar ouvindo algumas músicas, que não eram nem cristãs. Gostava de ouvir. Aí um dia eu pensei comigo assim, isso aqui não está me edificando nada, e aí algumas delas estão cantando coisas que eu nem sei. E eu falei assim, eu vou parar de fazer isso, vou começar a pôr mais louvor só e vou adorar mais a Deus. Tem hora que eu desligo tudo, fico orando em línguas o tempo todo. Minha vida tem mudado, cara. Sabe,
Eu falo assim, a gente às vezes quer mais de Deus, mas a gente também não se dispõe para mais. Eu estou gerando uma igreja no meu espírito, cheia da glória de Deus. Gente, o diabo está arrebentando com a vida de muita gente. O diabo está solapando os lares, causando divisão, separação, doenças, gente sofrendo. E quem tem o poder para mudar isso é a igreja. Você precisa ler a oração de Efésios 1, de 15 ao 22, e ler a oração de Efésios 3, de 17 ao 21. E você pegar essa oração que Paulo faz para a igreja de Éfeso, eu tenho orado ela todo dia, para que o Deus ilumine os olhos do meu coração e me revele o poder que Ele usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Que Deus me renove o homem interior. Que eu possa ler Efésios 3:20 e falar assim, isso daqui é uma realidade para a minha vida. Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso e eu peço, conforme o seu poder que opera em nós. Não é um título, não é o fato de você ter um título de pastor, e isso, aquilo outro. Não, é um crente, cheio do Espírito Santo, vai entrar em lugares e vai ver Deus fazer milagres, gente ser curada pelo poder de Deus. Tem ministérios nessa igreja. Eu sempre fui um homem graciado por Deus, de gente que se levanta no nosso meio com graça mesmo. E eu oro para que esses homens e mulheres se levantem e sejam cheios do Espírito Santo e cheios do poder de Deus. Jovens cheios do Espírito Santo, jovens cheios do poder de Deus. Gente que está endemoniado aí, não precisa do pastor, não. Quero ver os meus discípulos, os crentes cheios do Espírito Santo. John Wesley falou assim, eu preciso de 100 homens que não tenham medo de nada, e eu vou impactar o mundo. A gente precisa de gente, sabe, que deixa um pouco mais, sabe, se ocupe mais com Deus. Hoje nós deixamos um culto, mas por que de detalhe? Porque está frio, porque detalhe. Gente, vai buscar Deus, vai se encher do Espírito Santo. Celebre, tenha tempo de celebrar com a sua família, de rir, de brincar, de celebrar, é família. Mas que você dedique, tenha uma disciplina de vida, de falar assim, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estudar mais a palavra de Deus, eu vou pegar um livro para ler. Tem livros aqui na livraria que falam assim, nossa, se o crente ler isso aqui e aplicar, vai ficar maravilhoso, porque são livros bons. A cultura do jejum, por exemplo, do Luciano Subirá, até que nada mais importe. Eu não sei se tem esse livro ali, mas acho que tem. É um livro excelente. A gente às vezes, sabe, não investe na sua vida espiritual, que é a mais importante, sua vida espiritual. Se essa igreja entender o valor disso, o mundo lá fora está sendo solapado pelas trevas, mas a igreja está avançando. E a gente vai vendo Deus se manifestar a sua glória. E é interessante que tudo que se faz aqui é em favor do povo. Porque o povo está esperando uma estrada, um caminho, onde o Senhor vai arvorar sua bandeira. E o povo vai chegar e falar assim, aqui tem vitória, aqui tem revelação, aqui tem graça, aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem restauração do meu casamento. Aqui tem quebra de maldição. Minha família entrou aqui arrebentada. Eu tenho histórias e mais histórias aqui. A gente talvez não sabe nem explorar isso, né? Mas eu tenho histórias de gente que estava arrebentada, arruinada, e hoje está aqui, louvando a Deus. Gente curada, liberta. Mas é o poder de Deus que faz isso. Por isso eu gostaria de orar nessa manhã. E talvez, como aquela missionária, a Jack Pullinger,
uma jovem cheia do Espírito Santo. Ela olhou para aqueles rapazes drogados e viciados, e eles queriam se libertar, mas eles diziam: eu não consigo. Mas ela entendeu uma coisa: o Espírito Santo vai ajudar. Irmãos, eu gostaria que a gente essa semana separasse um dia pelo menos de jejum, mas um jejum mesmo, de chegar e falar: estou jejuando hoje em favor desse congresso fim de semana. Jejuar pela minha família, jejuar pela minha casa, jejuar pela minha empresa. Vou dedicar um tempo maior de oração e eu vou buscar mais a Deus. E a gente vai viver um tempo não, a gente vai viver um início de algo tão grandioso, que a gente vai ver a glória de Deus, como mais do que a gente tem visto, encher essa casa. Amém? Preparando a estrada, porque o Senhor está vindo, está chegando com força, tem um avivamento chegando. Elias gerou isso, e a chuva veio. Essa manhã eu vou terminar esse culto aqui orando com você. E eu quero que você, que já é batizado no Espírito Santo, você comece a praticar a oração em línguas. Eu vou levantar uma classe, eu vou fazer uma classe de ensino sobre isso, mas um ensino bem mais profundo do que eu estou falando aqui, sobre a importância da oração em línguas. O crente está com uma ferramenta na mão e não sabe usá-la. Eu vou marcar essa classe, depois eu vou anunciar para a igreja. Aí, se você tiver dúvida, você vem participar e a gente vai orar para você reativar muita coisa na sua vida. Mas você que ainda não é batizado no Espírito Santo, fala assim: pastor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. É para todos? É para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo vai te dar, ele vai te encher, e você que vai falar. Fala a língua que você não entende, mas Deus entende, e você vai viver uma experiência extraordinária na sua vida. Você que já ora em línguas, eu quero que você continue orando. Mas se você ainda não é batizado no Espírito Santo: pastor, será que hoje Deus pode batizar no Espírito Santo? Eu estou orando tanto para isso. Eu convido você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos terminar o culto assim. E se você quiser receber o batismo no Espírito Santo, vem aqui nessa manhã. Nós estaremos orando com você. Deus vai te pegar nesse lugar, vai te encher, e as coisas vão começar a mudar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus vai encher aqui, Deus pode encher indo para casa. Eu tenho gente que teve experiência de batizar no Espírito Santo dormindo, mas Deus vai enchendo. Nós vamos cantar um louvor, e eu quero que você comece hoje a preparar a estrada, porque o Senhor está vindo com grande poder. Amém?